Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à mesa de diálogos, controle social das cotas raciais em concursos. Tá? Hoje, 21 de outubro de 2020. 21 de outubro de 2020, nós estamos aqui iniciando o horário combinado às 16 horas, estamos só concluindo aqui uns últimos detalhes. O doutor Eric também está acessando, teve pequenos problemas técnicos, mas a gente já está resolvendo. A gente, de início, agradece a presença de todos e todas. Essa é uma live que está sendo transmitida pelo canal oficial da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Tá? Depois ficará disponível em outros canais também, como a página oficial da OAB e da Defensoria Pública da União. O objetivo dessa mesa redonda é debater a relevância da participação e da fiscalização social de cotas em concursos e seletivos públicos, sobretudo a partir da apresentação de notícias de irregularidades, de denúncias e, obviamente, do adequado tratamento e processamento dessas denúncias. Essa mesa terá, nesse sentido, uma visão eminentemente institucional, até por conta, de fato, das instituições que fazem parte dessa nossa conversa: Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado do Maranhão e Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é um evento que antecede o lançamento oficial do Observatório de Cotas Raciais, que será lançado amanhã, dia 22 de outubro, às 9 horas da manhã, presencialmente na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Maranhão. Um evento também, eu digo isso com muito orgulho, que faz parte de uma semana de mobilização falando de racismo na DPU. Vamos falar de racismo na DPU, organizada pela Secretaria de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União. Nesse momento temos o acesso do Eric à sala virtual, já a gente vai apresentar adequadamente todos os convidados. O Eric está aí fazendo os ajustes finais, né? Eu queria também, concluindo a fala sobre a semana, é uma semana que vai agora do dia 19 ao dia 23 de outubro, que tem além da execução de atos como essa live, como outras que já aconteceram, debatendo o racismo estrutural e institucional, haverá também uma série de atos formais da Defensoria Pública da União, exatamente de combate ao racismo e de valorização da igualdade racial. Eu queria também, na conclusão dessa abertura, iniciar agradecendo as instituições que planejaram e organizam o Observatório de Cotas Raciais, em especial um agradecimento à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, na pessoa do doutor Alberto Pessoa Bastos, defensor-geral do Estado do Maranhão, também da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, na pessoa do doutor Tiago Dias, e a Defensoria Pública da União, na pessoa do Gabriel Faria Oliveira, nosso defensor público geral federal, e também da Lígia Prado, colega, ambos, doutor Gabriel e Lígia, infelizmente no final de mandato, tem essa semana como um dos últimos atos. Tá? A gente vai com o primeiro momento de apresentação, tá? E como de bom tom, a gente possibilita que os debatedores se apresentem, e aí eu peço que o doutor Jean e o doutor Eric, além, obviamente, dessa breve apresentação, façam referência, né, ao que a atuação desses profissionais mantém em relação com a política de igualdade racial, de combate ao racismo e de valorização também das cotas raciais. Eu inicio passando a palavra, então, ao doutor Jean Carlos. Doutor Jean Carlos, seja muito bem-vindo. Esse é o ambiente de todos nós, eu estou aqui apenas meio que como coordenador, mas essa é uma atuação eminentemente conjunta entre as instituições. Muito bem, Yuri Costa, Érico Moraes, muito bom estar entre amigos, e cumprimentar todos que estão assistindo no YouTube, que nos verão futuramente, pelos canais que a internet viabiliza. Só por favor, se algo chegou boa qualidade de vocês. Estou achando um pouco baixo já o áudio. Tá, deixa eu aumentar então um pouco. Muito bem. Cumprimentar então a todos, dizer que é um grande prazer estar entre amigos. Nós iniciamos esse trabalho, esse esforço conjunto, ainda durante o auge da pandemia aqui na intenção do voto de junho, no início de julho, com uma tarefa árdua, mas finalmente nós estamos chegando a esse ponto. O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria do Estado tem entre as suas atribuições o enfrentamento
das práticas, das diversas expressões de racismo existentes na nossa sociedade. Então, unido dessa perspectiva, a gente atua em favor de agrupamentos quilombolas, a gente atua em favor de grupos de membros de religião de matriz africana, e a gente atua também, claro, nas práticas de racismo de forma mais direta, como as discriminações, as violências praticadas contra negros, pretos e pardos, seja por via da internet, seja por manifestação na realidade prática, na convivência diária. E a gente tem atuado também nos casos envolvendo concursos e seleções praticadas pelo Estado em que a política de cotas não tem sido adequadamente observada. Então, se insere no campo das atribuições dos direitos humanos um esforço por efetivar as políticas afirmativas na perspectiva da igualdade material. Então, a nossa participação no observatório, nesse esforço conjunto realizado pela OAB Maranhão, pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria do Estado, só converge nessa perspectiva para aquilo que nós já fazemos em nosso cotidiano. Muito obrigado a todos, que a gente possa ter uma excelente live e possa apresentar as propostas do observatório e que ele seja muito útil a quem efetivamente ele se destina. Jean Nunes, muito obrigado por essa primeira apresentação. A ideia, de fato, é fazer um breve introito para que as pessoas possam conhecer um pouco mais as pessoas que estão aqui falando. Vou passar agora a palavra ao doutor Eric Moraes, da Ordem de Advogados do Brasil Maranhão. Vou pedir só que nós combinemos de quando não estejamos falando, né, para a gente manter o microfone desligado. Eric, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro, meu amigo. Boa tarde, que tarde especial, né? Estar aqui do lado de dois grandes amigos, num projeto tão importante na nossa sociedade. Quero agradecer a Defensoria Pública da União, aqui do Maranhão, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, aqui representado pelo Dr. Jean Nunes, a Defensoria Pública da União representada aqui pelo Dr. Yuri Costa. Eu fico muito feliz porque a importância das cotas raciais vai muito com um pouco que eu vou me apresentar agora. Eu sou presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Um dos primeiros trabalhos dessa comissão, com repercussão nacional, foi fazer com que o maior advogado da história desse país, que é Luiz Gama, tivesse o seu devido reconhecimento, e assim foi. Após o trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão da OAB, trabalhando no eixo da reparação histórica, Luiz Gama vem a ser reconhecido como advogado no final de 2015, e em 2018, por lei federal, vem a ser reconhecido como herói nacional. Tudo isso porque as leis da época proibiam os negros de estudar, e Luiz Gama conseguiu advogar por uma brecha jurídica que permitia a atribuição de advogado até primeiro grau, que durou até 1934, e a reparação de quantas pessoas não ficaram no meio do caminho por causa desses resquícios da escravidão, tanto na época de Luiz Gama, quanto no enfrentamento do racismo durante todo esse tempo. Então, eu acho que o observatório ele vem a ser um importante instrumento na luta antirracista do Brasil. Não só no Maranhão, né, porque a competência é aqui no estado do Maranhão, mas com o Enem Nacional a gente tem a possibilidade de ter uma abrangência, de pegar diversas outras fraudes ou irregularidades que venham a ser de outros estados, que venham ao participar de concursos, seleções, vestibulares aqui no estado do Maranhão, a gente possa também receber essas informações de outros estados, de qualquer lugar do planeta, né? Haja vista que é uma plataforma digital que está na rede social de computadores. Muito obrigado, gente. Desculpa se eu me alonguei aqui. Eu estava aquela hora crente que vocês estavam me olhando, porque era o meu som que não estava funcionando, mas na verdade eu pensei, eu ouvi depois que nenhum dos dois estava. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde para a gente. Ok, Eric, não há problema. Live sem problema técnico não é live. É alguma botagem que fizeram se não aparecer nenhum tipo de problema técnico. Tá? Eu também farei aqui brevemente
esse é o espírito desse primeiro momento, uma rápida apresentação. Né? Meu nome, como eu disse, é Yuri Costa, sou defensor público federal no Maranhão, exerço a função de defensor regional de direitos humanos do Maranhão e também componho, como representante da região Nordeste, o grupo de trabalhos de políticas étnico-raciais da Defensoria Pública da União. Tá? Nessas duas atuações, como defensor regional de direitos humanos e como membro do grupo de trabalho, eu tenho a oportunidade de ter uma atuação nas políticas de igualdade racial e, em especial, na defesa das cotas para negros e negras. Tá? Pelo DRDH, como defensor regional de direitos humanos, eu lembro de algumas atuações, e desde 2014, 2015, nós temos aqui no Maranhão, em face do Instituto Federal, da Universidade Federal do Maranhão, conseguimos que concursos públicos promovidos para professores pelo Instituto Federal fossem adequados para a devida obediência da cota para negros e negras, conseguimos que houvesse a possibilidade, tanto no IFMA quanto no UFMA, no caso de reprovação, de aprovação de um cotista, que ele pudesse também concorrer na chamada ampla concorrência. Conseguimos também que, por último, já esse ano de 2020, que a Universidade Federal adequasse o procedimento de heteroidentificação de pessoas negras durante o processo seletivo. E pelo grupo de trabalho de políticas étnico-raciais, nós temos inúmeras atuações ligadas à política de cotas raciais. Nesse momento mesmo, o grupo, formado por um representante de cada região do país, estuda a metodologia utilizada pelo governo federal exatamente para fazer a avaliação da política de cotas desenvolvidas no Brasil, no âmbito federal até esse momento, para que nós tenhamos resultados sérios e que nós possamos planejar eventuais adequações a essa política de cotas, além de uma série de medidas feitas pelo grupo. Mas, como eu falei, a ideia aqui primeiro foi o Jean Carlos, o Eric Moraes e eu, Yuri Costa, fazermos essa primeira apresentação. A gente, de fato, agora começa a trabalhar aquele que é o tema principal da nossa conversa de hoje, que tem como título essa mesa de diálogos, controle social das cotas raciais em concursos. Eu acho que nada melhor do que começar essa conversa do que falando um pouco sobre as cotas raciais, como elas surgiram, o que elas significam, o que a população negra do Brasil entende como relevante para que ela exista. E aí, nesse sentido, eu passo a palavra ao colega Eric Moraes, que, além de um advogado bastante militante na causa há vários anos e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, no Maranhão, tem uma vasta experiência na educação de direitos sobre esse tema e também, obviamente, na militância. Eric, por gentileza, nos fale um pouco sobre a trajetória das cotas, a relevância e os atuais desafios dessa política. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o objeto, né, do nosso observatório. O objeto do observatório é justamente as cotas raciais. E daí a gente precisa fazer um pouco de um apanhado sociocultural para explicar, né? Eu comecei naquele primeiro momento falando sobre o maior advogado da história desse país, na minha opinião, logicamente, que é Luiz Gama. Teve na sua carteira de reconhecimento somente após mortem, né? Em memory pela OAB, mas é porque o Estado brasileiro, quando proveu as suas primeiras leis para a instrução da educação primária, da educação de nível superior, ensino médio fundamental hoje em dia, né, e o nível superior, ele previa no seu ordenamento que os negros eram impedidos a ter a esse acesso à rede pública de ensino, de educação. E daí, desde então, que o movimento negro brasileiro, muito inspirado no movimento negro norte-americano e até o movimento negro de Londres, ali de Bristol, né, que era um grande porto negreiro, uma cidade que recentemente, agora durante as manifestações do Black Lives Matter, teve até a derrubada, né, de estátuas, de símbolos que representam o genocídio ao povo negro, o tráfico, a escravização de pessoas. Então, muito inspirado nisso, e
o movimento negro vem batalhando há muito tempo pela chegada das cotas raciais no Brasil. E ela começou, né, doutor Yuri, doutor Jean, todos que estão acompanhando aqui, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, salvo qualquer engano aqui, no ano de 2002. Desde então, existe uma luta para ela ser implementada por leis estaduais, no âmbito não só de vestibulares, mas também de concursos, e assim foi se dando, até que em 2012 a gente tem promulgado a lei de cotas a nível federal, e daí é importante a gente fazer um paralelo, porque quando a gente fala de lei de cotas, imediatamente quando a gente fala de cotas raciais, né, imediatamente vem a lembrança um vestibular, universidades, e eu sempre gosto de trazer a informação de que a tida melhor universidade do mundo, muito falada aqui no Brasil, né, aqui nos países da América, também na Europa, né, que é a Universidade de Harvard, ela já vai completar quase 80 anos em que ela implantou essa política pública, né? Já tem uma quantidade bem razoável de tempo, e é por isso que estudos afirmam que, em razão desse lapso temporal tão grande em relação à implementação das cotas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em diversos outros países, seja reflexo com que a população negra tem aí quase 70, 60 anos de ausência de direitos civis. Essa a comparação que os estudos fazem em relação aos negros desses outros países. E que, por vezes, nós, negros brasileiros, né, pretos e pardos, somos, por vezes, remanejados de não ter uma militância tão forte quanto a de negros de países do primeiro mundo, mas a demanda sempre foi a mesma. E aqui no Brasil, a gente tem um fenômeno muito grande, gente, que é a afroproveniência, né? A afroproveniência é um termo muito utilizado na técnica jurídica no intuito de que pessoas brancas, né, estariam se tornando negras para um específico momento, para uma específica finalidade. E as denúncias que as nossas instituições receberam perante esse período de confecção e de todo atendimento, devido a esse fato que eclodiu aqui numa rede social chamada Fraudadores de Cotas aqui no Maranhão, foi através do Twitter que a gente começou, as nossas instituições começaram a receber essa demanda que talvez estivesse por muito tempo reprimida, e ela vem a calhar justamente no ano, né, que é considerado o ano antirracista, que começa o movimento Black Lives Matter, com o estopim da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então, a cota racial no Brasil, ela sempre teve o intuito de fazer a reparação histórica, de permitir que o Brasil pagasse a sua dívida com o povo preto por todo o racismo institucional que é praticado até os dias de hoje, por toda essa falta de empatia durante o fim da escravidão no Brasil, até os dias de hoje. Já visto que a Lei Áurea é uma lei que tem um único parágrafo, né? Ela somente revoga aquelas pessoas que estavam escravizadas, ela não previa nenhum tipo de reparação, não houve nenhum tipo de política pública. E quando a gente fala de cotas raciais, é muito importante também a gente lembrar que em 1968, a primeira cota que foi promulgada pela ditadura brasileira, que foi a conhecida Lei do Boi, né? Que previa 50% da reserva de cotas para filhos de agricultores e latifundiários, 50% dessas vagas nas escolas agrotécnicas no interior e 30% na capital. Então, o grande problema das cotas talvez nunca tenha sido a forma como ela foi
foi feita atrasada aqui no Brasil, né? Mas a forma com que ela foi implantada, no qual ela permitiu diversas lacunas, né? Ela permitiu com que a Universidade Federal do Maranhão, que é a maior universidade, ficasse um lapso aí de quase uma década sem ter uma comissão de heteroidentificação. Ficou pautado o preenchimento das vagas nas cotas somente pela boa-fé do cidadão brasileiro. Então, eu acho que com a entrada de 3 instituições renomadas e que tem um apoio e um respaldo tão grande da sociedade, com tanto respeito e prestígio, o observatório vem a trazer uma nova perspectiva para que isso também gere estudos, artigos científicos e, quem sabe, até o observatório possa produzir um relatório para demandar uma série de novas políticas públicas em relação às cotas na sua questão de aferimento, na questão de identificação do negro, que é aquele cidadão brasileiro que é preto e pardo e que, por ficar naquele melindre, naquele fio bem sutil, que é muito parecido com o fio da nossa democracia, que é o pardo brasileiro, nós temos ali cidadãos brancos praticando bronzeamento em excesso, maquiagem em excesso para deixar o nariz parecido com o meu, implante de lábio artificial e a apropriação cultural de penteados afros, de roupa. Então, eu acho que ele vem a ser, o Observatório de Cotas, um instrumento bem certeiro naquilo que o movimento negro sempre quis, há mais de 70 anos, que foi conquistado lá nos Estados Unidos, mas só promulgado pelo governo federal em 2012 e que apenas com 8 anos tem tanta polêmica, que é com que as cotas raciais previstas em leis, elas tenham o devido fim e que seja respeitada a sua finalidade. Que é tão pouco, eu entendo que, perante a reparação histórica do Estado brasileiro e dos estados e municípios, é tão pouco, o movimento negro entende que as cotas ela é somente um aperitivo perante tantas outras reparações que devem ser feitas. O Observatório de Cotas Raciais ele vem a fechar essa lacuna e eu espero que seja um exemplo para todos os outros estados do Brasil que venham adotar essa medida que vai ajudar bastante no cumprimento dessa norma que é uma reparação histórica ao povo preto. Muito obrigado, gente. Ok, Eric, nós que agradecemos suas palavras, sempre muito pertinentes, né? Você fala com propriedade, não apenas pelo conhecimento da matéria, mas pela vivência, pela militância. Quem lhe conhece, quem sabe o trabalho que você desenvolve junto ao OAB, tem uma noção bem clara da importância com a qual você encara essa questão. Lembrando que nós estamos aqui na mesa de diálogos, controle social de cotas raciais em concursos, é um evento que antecede o lançamento oficial do Observatório das Cotas Raciais no Maranhão, que ocorrerá amanhã, dia 22 de outubro, às 9 horas, na Ordem dos Advogados do Brasil, e é um evento também que compõe a Semana de Mobilização organizada pela Defensoria Pública da União, que tem como título Vamos Falar de Racismo na DPU. Tá? Nós tivemos agora a fala do Eric sobre a importância das cotas raciais. Eu vou agora fazer breves colocações sobre o que fez as instituições que aqui compõem essa parceria, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil, pensarem no Observatório das Cotas Raciais, para, em seguida, o doutor Jean Nunes falar um pouco mais sobre o funcionamento que nós estamos propondo para este observatório. Eu vou falar, então, um pouco de como surgiu a ideia, qual é o propósito e as expectativas dessa atuação. Eu, particularmente, encaro o Observatório das Cotas Raciais como fruto de uma maturidade da parceria estabelecida entre essas instituições, Defensoria Pública da União, DPE Maranhão e OAB Maranhão. É uma parceria que não vem de agora, inclusive no âmbito dos observatórios. Eu lembro aqui que essas mesmas instituições tiveram protagonismo na fundação do primeiro observatório
sobre a intolerância política no contexto do primeiro e segundo turno das eleições de 2018. Foi uma prática que teve uma repercussão muito relevante no estado do Maranhão e que acabou sendo exportada praticamente para todos os outros estados da federação através de diferentes parcerias estabelecidas também entre essas instituições e nos respectivos estados. Em algumas delas teve uma aproximação também com o Ministério Público. Enfim, eu encaro o Observatório das Cotas Raciais como fruto dessa maturidade, numa atuação individualizada das instituições, mas também, como eu falei, nessa parceria. É também uma resposta, como o Eric sinalizou ainda há pouco, a cobrança que os movimentos sociais e que aquelas pessoas às quais as cotas se destinam vêm fazendo das instituições. O Eric lembrou de um caso, e quem é do Maranhão sabe disso, saberá bem do que nós estamos falando aqui, que aconteceu no início de junho de 2020, quando o Eric citou o Twitter, mas eu lembro também que houve uma página, salvo engano, no Facebook, Eric, que despejaram aí dezenas de imagens de supostos fraudadores de cotas raciais, como assim foram nomeados, expondo a imagem dessas pessoas, dirigindo palavras ofensivas a essas pessoas, né? Houve uma repercussão muito grande, tanto por parte daquelas pessoas que querem acertadamente ver as políticas serem levadas a sério, a política de cotas raciais, evitando as fraudes, mas daqueles também que se sentiram extremamente ofendidos com a forma como essa denúncia, esse anúncio, essa notícia de fraude veio à tona. Isso fez com que as instituições que aqui estão presentes, nesse pré-lançamento do Observatório, Defensoria da União, do Estado e OAB, se aproximassem mais uma vez para a gente pensar um formato mais adequado, que não tire o protagonismo daqueles às quais as políticas se destinam, seja o cidadão individualmente que pretende acessar via concursos seletivos, vestibulares, postos, cargos, tá? Funções pela política de cotas, seja do próprio movimento negro, que tem toda a legitimidade, tá? Mais até do que as instituições, eu digo isso sem medo de errar, para cobrar a correção, a corretude dessas políticas. Tá? Por isso que nós pensamos nesse formato do recebimento de notícias, de denúncias sobre irregularidades e fraudes na política de cotas raciais. Esse foi o formato pensado, né, respeitando o nosso lugar de fala, que é uma fala eminentemente institucional, de instituições que estão comprometidas, que devem promover pela educação e direitos, mas também monitoramento e pela ação, nesses casos, a defesa das cotas raciais, mas sem tirar o protagonismo daqueles às quais as políticas se destinam e do movimento negro, que sabemos nós, são aqueles que têm mais legitimidade, mais lugar de fala para trabalhar essa questão. Exatamente por isso que no início dessa live eu fiz referência de que a nossa fala seria uma fala eminentemente institucional para delinear, para demarcar bem da onde falamos, sem querer nos apropriar aqui do discurso de outros agentes sociais mais legítimos até do que nós para falar sobre o tema. Então, a proposta foi assim que surgiu o Observatório. De junho para cá, nós amadurecemos a ideia, aproximamos as instituições, tivemos uma aproximação, isso tem que ser registrado aqui, inclusive, muito próxima aos núcleos de tecnologia da informação da OAB, DPE e DPU, que montaram, o Jean Carlos vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, uma forma de acesso eletrônico específico para que nós possamos dar o devido tratamento. Exatamente porque a proposta do Observatório é dar o tratamento institucionalmente adequado para denúncias sobre irregularidades e fraudes em concursos, em seletivos, em vestibulares, sobre as cotas ligadas, obviamente, à política, à defesa de cotas raciais. Quando a gente fala do tratamento institucional adequado, significa manter o sigilo daquele que apresenta a denúncia, como entendemos que é direito dele, tá? Mas, ao mesmo tempo, colhendo as informações necessárias para ter um controle da origem dessa denúncia, ainda que essas informações sejam mantidas em sigilo, e darmos o tratamento institucional adequado também no sentido de nos aproximarmos e cobrarmos daquelas instituições que têm o dever de promover, de respeitar as cotas raciais, que deem o adequado andamento a essas denúncias, seja na esfera extrajudicial, seja, se necessário, que nós temos 3 instituições com ampla legitimidade para judicialização da questão, no âmbito
judicial. Queria também destacar, ainda quanto ao propósito do Observatório das Cotas Raciais, que ele não tem, apesar de nós elegermos estrategicamente, pensamos nós, como forma de acesso à apresentação de notícias ou denúncias sobre irregularidades e fraudes, a gente não tem essa perspectiva prioritariamente denuncista ou punitivista como uma forma de encarar o melhoramento da política das cotas raciais. Tá? É importante, sim, sabermos das irregularidades ou das fraudes, quando elas se caracterizarem. É muito importante, como eu falei, darmos o devido andamento, inclusive, se for o caso, responsabilizando as instituições e as pessoas que visivelmente fraudam as cotas raciais, mas a gente entende que essa política, como toda política de igualdade racial, ela é uma política que tem que ser amadurecida através também, né, e provavelmente de maneira principal, através da informação e da educação em direitos. Então, o nosso observatório, o observatório de todos nós que está sendo lançado na data de amanhã, é um observatório que visa também construir, fortalecer a política de cotas raciais através da aproximação entre instituições que cobram e instituições que promovem concretamente a política, institutos federais, universidades, institutos federais e estaduais, universidades estaduais e federais, todo o Estado em forma ampla, tá? Para que eles possam desenvolver adequadamente a política de cotas raciais. Num primeiro momento, o observatório, e isso também é uma estratégia de nossa atuação, ele terá como abrangência, basicamente, o Estado do Maranhão, mas ele tem essa característica, pensamos nós, tal como foi a atuação das instituições aqui presentes, quando do Observatório da Intolerância Política de 2018, o Observatório das Cotas Raciais, ele tem um grau, digamos assim, de exportabilidade muito destacado. Ele tem uma capacidade muito grande de ser replicado em outros locais. Tá? Com a modéstia, claro, que nós temos que encarar esse nosso desafio, nós não estamos aqui nos colocando necessariamente como modelo, mas talvez como aqueles que estão dando de maneira um pouquinho mais sistematizada e organizada, pelo menos tendo essas instituições como protagonistas, a gente está dando talvez o pontapé inicial para aquilo que se pode desenhar como observatórios, tá, em outros locais. Só para concluir, então, esse momento, falando dessas propostas e, sobretudo, da expectativa, a gente visa, como eu falei, com a criação do Observatório das Cotas Raciais, fortalecer a política, aproximar as instituições, trocar informações. Nós temos na atuação em separado e conjuntamente daqui da DPU, da DPE e da OAB, já uma ciência muito grande de que parte da desobediência e das irregularidades que existem, tá, ligados a cotas raciais, em boa medida isso se dá por conta da falta de domínio da legislação, da falta de circulação das informações, e isso também, muitas das vezes, até sem necessariamente haver a provocação do judiciário, faz com que a gente possa fortalecer essa política de cotas raciais. Um dos exemplos, que aqui não é o caso de aprofundar nesse momento, mas que depois até mesmo o Jean e o Eric podem citar com um pouquinho mais de propriedade daqui a pouco, diz respeito a uma primeira atuação que fizemos com relação a um edital que foi lançado pelo município de São Luís, tá, para incentivo no contexto de pandemia de práticas culturais, mais particularmente, né, da música. Mas isso a gente fala um pouco. Agora, de fato, nesse primeiro momento, além da fala do Eric sobre a ideia das cotas em si, da relevância da política, e aqui do meu esforço de tentar contextualizar a relevância do Observatório das Cotas Raciais, a gente vai ter agora o Jean Nunes falando um pouco mais sobre o formato do observatório, tá? O seu alcance, como é que a gente pensou em estruturar esse observatório, que está sendo amadurecido já há alguns meses, como forma de usar essa live também para deixar mais claro isso a todos vocês. Ok? Jean, por favor. Muito boa tarde a todos mais uma vez. Yuri Costa, já aqui no chat no YouTube, interessantíssimas perguntas que nós vamos já colocar para análise e debate aqui, tá bom? Pessoal, claro, a gente fica muito contente com a participação de todos, cumprimenta todos e pede, claro, o esforço no sentido de nos auxiliarem na divulgação, de divulgar o material que está bem legal, foi cuidadosamente preparado pelas 3 equipes da OAB, DPU e DPE. Aqui a gente, claro, parabeniza e agradece pelo esforço, não só as 3 equipes de TI, como as 3 equipes de comunicação, todo mundo muito engajado nesse esforço que tem sido realizado, e, claro, a gente agradece. Qual que é a ideia que nós imprimimos na construção do observatório?
Primeiro, o que é o observatório, né? Qual é o seu sentido de existência e como é que ele vai funcionar na prática. Só aumentar aqui um pouquinho o volume. Qual é, então, o propósito do observatório e como é que ele vai funcionar na prática? O observatório ele é um canal de denúncias de fraudes e irregularidades em cotas raciais em vestibulares e concursos públicos. Isso aqui é um aspecto importante porque nós muito discutimos entre nós as finalidades do observatório e nós chegamos à conclusão de que ele deveria contemplar não só a perspectiva da fraude, mas também de irregularidades de um modo geral. Bem vistas as coisas, a irregularidade ela já contempla a fraude, mas é importante deixar claro. Em que consistiria essa fraude? Na utilização indevida, por quem não é beneficiário da política, do ingresso por via das cotas, se valendo aí de estratégias ou subterfúgios fraudulentos para entrar numa vaga que deveria ser destinada a quem de direito. Então, o Eric já mencionou aqui com bastante profundidade a perspectiva de utilização de mecanismos como bronzeamento, como alteração do cabelo, às vezes até pigmentação e alterações na configuração física do rosto, dentro da perspectiva de se valer por conta dessas alterações fenotípicas da condição de negro e, portanto, ocupar uma vaga na cota. Então, essa é a fraude, digamos, característica, aquela pessoa que não apresenta o fenótipo negro e, apesar disso, consegue entrar naquela vaga que deveria ser destinada a uma pessoa negra. Negra, entendendo aqui, preta ou parda. Uma pessoa preta ou parda nos termos da legislação. Mas, além disso, deve contemplar também o aspecto das irregularidades em geral. O Yuri já comentou o caso recente envolvendo o edital da Prefeitura de São Luís, e não é o único exemplo, existem vários exemplos, em que as ações do poder público em seletivos, vestibulares ou concursos públicos de um modo geral, não contemplam, não respeitam as especificidades, características de determinados grupos ou agrupamentos. Naquele edital específico da Prefeitura, havia previsão de premiação para católicos e protestantes e não havia premiação prevista para uma das religiões de maior representatividade na ilha de São Luís. Tem-se notícia de que aqui na ilha há, por exemplo, 2.000 terreiros de religião de matriz africana. Povo de terreiro. Então, é uma expressividade muito grande, pouco reconhecida e que passa por um processo de invisibilização. Então, a atuação do observatório, ela não só visa a combater as fraudes propriamente ditas, mas a conformar, a ajustar, e aí não na perspectiva de caças bruxas, de punitivismo, como o Yuri já bem colocou, mas de construir plataformas junto às instituições que criam os editais, as seleções, os vestibulares, uma plataforma de trabalho que permita ajustar esses editais, essas concorrências, essas seleções, as políticas de cotas. E observe, isso é um aspecto muito importante, que por meio do observatório não se vai em busca da boa vontade do gestor, se ele concorda com as cotas, não se está aqui perguntando se aquele que promoveu o concurso compreende o que são as cotas e quais são as finalidades delas. Não, elas existem no ordenamento jurídico e elas devem ser cumpridas e observadas. A finalidade do observatório nessa perspectiva, claro que a médio e longo prazo tem o propósito de ajudar na educação em direitos e, de certo modo, a buscar a convergência de todos pela educação, pelo consenso, pelo convencimento da importância que essas políticas têm no resgate de grupos historicamente marginalizados e excluídos em nosso país. Mas, para esse momento, primeiro, que nós estamos pelo observatório dizendo independentemente da sua convicção pessoal, filosófica, religiosa, política, seja de que natureza for, as cotas existem, as normas que a implementam estão valendo e elas devem ser cumpridas, independentemente de quem esteja à frente do edital. Então, se eu estou promovendo edital e tenho religião católica, protestante, e se pretendo premiar uma religião, eu não posso fazer somente uma específica religião, eu devo promover a premiação que contempla as demais religiões, em especial as religiões de matriz africana, que são religiões historicamente
violentadas em nosso país. O que são as cotas raciais? São políticas afirmativas, né, que expressam a igualdade material e que buscam um resgate, uma dívida histórica com pretos e pardos. O Brasil tem uma formação escravocrata, nós tivemos aí quase 4 séculos de escravidão. Yuri é um pesquisador sobre isso, tem um livro fantástico sobre esse tema, que demonstra os limites da formação de um direito que historicamente esteve comprometido com a visão que negava para a maior parte do nosso povo a própria condição de humanidade. E é claro que nós temos muitos déficits, muitas carências, muitas tragédias estruturais que historicamente foram se consolidando no tempo e que somente agora, final do século passado, início deste, é que começam a ganhar forças, movimentos para buscar um resgate histórico desses traumas historicamente determinados, né? Então, as políticas afirmativas têm esse objetivo. E elas não fazem senão cumprir o que estabelece a Constituição Federal, tanto no artigo 5º quanto no artigo 3º, no que lá na Constituição está definido como sendo o objetivo central da República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e regionais e o fim da pobreza e da marginalização em todas as suas formas, na construção de uma sociedade livre, justa e sem preconceito de qualquer natureza. A quem se destinam as cotas? As cotas elas estão destinadas a pretos e pardos, né? Essa expressão negro é utilizada como gênero na legislação. Há muita discussão sobre isso na antropologia, na sociologia, na própria história, mas no campo do direito a gente costuma utilizar a expressão que está na legislação, embora não neguemos as dificuldades conceituais que existam aqui, mas na legislação, negro é gênero que engloba preto e pardo. Como é que vai funcionar o observatório? Ele funciona por via exclusivamente eletrônica. Então, a pessoa, de posse de um equipamento eletrônico, um tablet, um celular, um computador, em qualquer parte onde exista a internet, essa pessoa pode ingressar no observatório, fazer o seu cadastro e ali enviar sua denúncia pelo próprio observatório. Então, ele vai funcionar de forma exclusivamente eletrônica. Por que é importante fazer a denúncia? Porque a denúncia ela expressa um controle social sobre a política. Não é porque eu fiz a denúncia que necessariamente uma pessoa vai ser punida, o concurso vai ser anulado, o vestibular vai ser considerado fraude, não necessariamente. E também não se está dizendo que eu vou mandar para lá qualquer tipo de inquietação sobre o funcionamento das cotas. Mas está nas mãos do cidadão, sobretudo para aquele que está seriamente comprometido, que está comprometido com seriedade com as políticas afirmativas, uma poderosa ferramenta de controle social para ajustar, para apontar erros, equívocos e permitir que os órgãos de controle façam os necessários ajustes. Ao eu denunciar, eu sofro algum risco de ser exposto? Ou então, a pessoa que foi denunciada, ela terá a sua imagem exposta nas redes sociais e alguma outra plataforma? Esse foi um grande cuidado que nós tivemos, porque o objetivo do observatório principal é promover direitos, é assegurar direitos. Não é finalidade do observatório violar direitos. Então, ainda mais, sem que a pessoa tenha tido a oportunidade de exercer o seu contraditório e sua ampla defesa. Então, nós tivemos o cuidado de preservar o sigilo de quem denuncia, de quem apresenta a sua reclamação, ao mesmo tempo que nós tivemos também o cuidado de preservar a imagem daquele que foi apontado, que foi apresentado como sendo o fraudador, a pessoa que cometeu o equívoco naquele procedimento, naquela seleção. Então, tem exatamente essa finalidade de preservar ambos, tanto aquele que manifestou a denúncia, quanto aquele que foi denunciado. Já o observatório vai proteger o denunciado? Não. O que o observatório vai fazer é resguardar a imagem dele, sobretudo porque não se tem acerca dele nenhuma comprovação definitiva, última, de que tenha havido a fraude, isso é um processo, ele precisa ter o direito de contraditório para a defesa. Isso não quer dizer que ele não possa vir a ser responsabilizado, mas vai ser responsabilizado nos termos do que define o nosso ordenamento jurídico, o devido processo legal, com o contraditório para a defesa, que são direitos que, na verdade, protegem todos os seres humanos, mesmo aqueles que cometam crimes, ilicitudes, fraudes, etc.
Jean, qual é a abrangência do observatório? O observatório alcança as fraudes e irregularidades em concursos, seleções e vestibulares ocorridos no Maranhão. Então, a pessoa mora no Piauí, no Rio Grande do Sul, ela pode participar do nosso observatório enviando uma denúncia? Claro que pode. Só que, ao fazê-lo, ela deve se ater para o fato de que nós só vamos colher, processar as denúncias relativas a eventos ocorridos no Maranhão. Nós não faremos análise de fraudes que ocorreram no Piauí nem no Rio Grande do Sul. Mas, já se a pessoa está no Rio Grande do Sul, por que ela vai fazer uma denúncia de um fato que ocorreu no Maranhão? Porque a gente sabe que os concursos e vestibulares hoje, eles são nacionais, né? É muito comum a pessoa sair de um estado para outro para fazer um concurso, um vestibular. Então, se a pessoa saiu do Rio Grande do Sul e veio fazer um concurso em Carutapera, no interior do estado do Maranhão, e lá identificou uma fraude nas cotas raciais, essa pessoa do Rio Grande do Sul pode se valer da nossa plataforma com o celular na mão, lá no Rio Grande do Sul, fazendo a sua denúncia, e aqui será tudo processado pelo observatório aqui no estado do Maranhão. Mas a fraude ocorreu há 6 anos, há 10 anos. Bom, nesses casos, nós fixamos, para fins de controle inicial, até para que a gente consiga exercer uma atividade com consistência, com segurança, um patamar, um limite temporal. Então, nós definimos que nós coletaríamos e processaríamos as demandas relativas aos últimos 5 anos. Não é que as anteriores não possam e não devam ser tratadas e processadas, mas nessa primeira fase do observatório nós entendemos mais prudente para este fim, até porque esse é um prazo normalmente utilizado pela legislação para permitir a punição de alguém, em termos de responsabilização por eventual fraude que tenha realizado, utilizarmos esse marco temporal, portanto, de 5 anos. E talvez o aspecto que mais chame a atenção, seja mais interessante no observatório, é a transparência que ele gera. Por quê? Hoje, por meio dele, a pessoa que faz a denúncia, ela consegue acompanhar nele, pelo próprio celular, todas as etapas que têm sido realizadas no tratamento da sua denúncia. E o defensor analisou que eles pediram, o defensor ou o advogado, o relator, né, no observatório, que ele analisou a denúncia, que foi expedido um ofício, que esse ofício já foi respondido, que o defensor ou o relator ou o advogado solicitou uma nova providência do próprio usuário da plataforma, de modo que ele consegue acompanhar, sem precisar se deslocar para lugar algum, o que tem sido feito em relação ao caso dele, dentro da perspectiva de promoção de direitos. A urgência na efetivação das políticas de cota, no resgate dos grupos historicamente marginalizados em nosso país, e nós não fazemos senão uma reparação histórica com a escravidão e com aqueles que têm sido ainda hoje vitimizados por ela. Yuri Costa. Jean, muito obrigado. Eu acho que a gente acredita que um dos principais objetivos desse momento, dessa mesa de diálogos, controle social de cotas raciais em concursos, que vale a pena lembrar, está sendo feita como um pré-lançamento, ou um evento informativo, melhor dizendo, que antecede o lançamento oficial do Observatório das Cotas Raciais no Maranhão, que ocorrerá amanhã, dia 22 de outubro, às 9 horas, presencialmente na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Maranhão, e que compõe também uma semana de mobilização da Defensoria Pública da União, intitulada Vamos Falar de Racismo na DPU. Eu acho que, como informações gerais, pelo menos eu tenho a impressão que já deu para ser exposto para quem nos acompanha o intuito, a trajetória, deu para reforçar, sobretudo a partir da fala do Eric, a relevância das cotas raciais. E agora acho que cabe a gente dar mais vazão, Jean, para aquilo que estão provocando, para aquelas pessoas que estão apresentando algum tipo de questionamento. Jean, você pode moderar essa parte para a gente poder ir batendo bola com aqueles que estão, você que está desde o início acompanhando mais as inserções, os comentários e as perguntas? Perfeito. E aqui, para mim, fica bem tranquilo fazer a moderação, porque aí eu vou só fazer as perguntas para vocês, que elas são bastante pertinentes e densas. Então, eu vou ficar na posição aqui bem mais tranquilo. Foi excelente essa Que coisa a gente vai te devolver, não te preocupa não. Eric e Yuri, vocês fiquem à vontade para fazer o comentário. A Flávia Xavier, queria cumprimentar, parabenizar a todos pelas perguntas e agradecer a presença do público aqui.
Quais seriam os aspectos fenotípicos do candidato de cor parda, tendo em vista a diversidade do nosso país? Existe um cálculo elaborado pela Comissão de Verificação de Autodeclaração Étnico-Racial? Se entendi bem a pergunta, pessoal, ela trata dos limites, né, assim, considerando o grande processo, complexo processo de miscigenação, porque passou por brasileiros, se seria possível identificar algum critério, algum padrão fenotípico para a identificação do pardo. Certo. Eric, você me permite começar a fazer o comentário? Depois o Eric também complementa. Sem dúvida, à vontade. Vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que destacar é que essa é uma questão, como inúmeras outras questões, inclusive no campo jurídico, complexa. Então, nós não temos uma resposta e nem devemos ter uma resposta simples, taxativa, a esse tipo de questionamento. É uma daquelas questões, como existem em todos os campos do direito, que tem que ser amadurecidas, que tem que ser estudadas e enfrentadas. Tá? Infelizmente, boa parte do discurso contrário às cotas raciais tenta simplificar as respostas a essas questões, dizendo não se pode ter como parâmetro, logo, dentro de uma lógica formal, as políticas de cotas elas não são legítimas. Tá? O primeiro ponto que tem que ser destacado, Jean e Eric, obviamente todos e todas que nos ouvem, em especial a Flávia, a partir da provocação que a Flávia fez, é exatamente que o termo pardo, pelo menos do ponto de vista jurídico, para a finalidade de cotas, do sistema de cotas, ele se insere, como o Jean Carlos já fez questão aqui de ressaltar, dentro do gênero negros. Então, toda a política de cotas, isso é muito claro na legislação, ela é voltada à pessoa negra. Ela é voltada a negros e negras. Só que esse gênero comporta, ainda nos termos da legislação, essa distinção entre preto e pardo. Pessoa preta e pessoa parda. Então, todo pardo, dentro dessa concepção, não é... O pardo aqui não é tido como qualquer tipo de miscigenação. O pardo é o pardo que compõe a pessoa negra, né, que está dentro dessa categoria, desse gênero negro. Tá? Há critérios específicos, objetivos fenotípicos? Não há um tabulamento. Aliás, aqueles que defendem os critérios fenotípicos, e hoje, indiscutivelmente, a maior parte do movimento negro defende, sim, a existência de critérios fenotípicos em concursos públicos, exatamente para evitar aquelas fraudes mais visíveis, mais gritantes, tá? Eles entendem e concordam, claro que há exceções, como em qualquer âmbito, que o critério principal tem que ser o critério fenotípico. Só que esse critério fenotípico ele não pode ser confundido com critérios que vigoraram, por exemplo, durante o século XIX, com critérios craniométricos, com critérios de mensuração de lóbulo, etc. Não é essa a ideia. Aí a gente entraria numa seara que não é a seara, né, de estereótipos que caracterizam a política de cotas raciais. Como eu costumo, então, responder há vários anos atuando nessas questões, com relação às instituições que perguntam, por exemplo, a Defensoria Pública da União, Yuri, mas qual critério será definido? Em primeiro lugar, o critério fenotípico. O que a instituição tem que fazer é amadurecer exatamente, tá, a comissão de heteroidentificação composta, a sua composição é algo extremamente importante dentro disso, porque é ela que possibilita o controle, e aí nós temos que ter, Flávio, uma coisa bem clara dentro desse processo. Não há ninguém, não há pessoa mais interessada no adequado respeito à política racial do que a população negra. Então, coloque pessoas dentro das comissões que tenham engajamento, que tenham uma atuação, que tenham uma representatividade de negros e negras nas comissões de heteroidentificação, como já está acontecendo em várias partes no Brasil, e a seriedade da política começa a aparecer de forma muito clara. Não numa avaliação fenotípica com critérios, como eu falei, craniométricos, com critérios lombrosianos, por exemplo, para falar de uma das principais vertentes cientificistas que afirmaram essa craniometria, né, sobretudo no século XIX, mas a partir exatamente de uma visão mais geral da perspectiva do fenótipo. E aí, só para concluir, fenótipo sempre de pessoa negra, sendo ela preta ou parda, mas sempre de pessoa negra. Então, vamos ter cuidado com a expressão pardo, porque inúmeras vezes ela é utilizada dentro dessa discussão para identificar todos nós, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de traço miscigenado, que ao fim e ao cabo compõe praticamente toda a população brasileira. Não, para fins de política de cotas raciais, pessoa parda é o negro que pode até não ser preto, identificado como preto, mas que tem essa característica parda. E aí, o Eric, também um excelente conhecedor do assunto, se quiser fazer algum complemento, por gentileza, Eric.
O Yuri foi perfeito nas suas colocações, né? É muito importante isso que ele citou em relação a gente afastar qualquer possibilidade de racismo científico. Isso é uma outra pauta que a gente espera indo trabalhar junto com esses amigos, né? O Maranhão tem um dos pais do racismo científico brasileiro, que é o Nina Rodrigues. Quem estuda em direito sabe, né? Ele tem uma obra bem famosa que traz um contexto bem racista, trazendo esses elementos que o Yuri fala, né, em relação a como o racismo científico se explica, né? Então, por isso é bom a gente deixar bem longe, como o Yuri fez na explanação dele, tirar essa característica para a gente trazer alguma característica para o pardo, né? É uma questão super polêmica, gente, a questão do pardo, né? Ela traz a subjetividade do direito, de como que funciona o nosso ordenamento jurídico, mas eu tenho uma dica, né, que eu conheço muitas pessoas que participam junto com a militância nessas comissões de heteroidentificação, né, sem querer responder essa pergunta do que seria o pardo, né, mas a gente tem que sempre pensar, quando pensar nesse fenótipo da heteroidentificação, se aquela pessoa poderia ser encaixada dentro do povo preto, né, povo negro, preto, pardo. O Yuri fez essa excelente explanação, porque a gente vê diversas matérias de televisão errando, né? Às vezes coloca preto, aí bota lá somatória de negros e pardos, está errado, né? A cotas são para os negros, né? Os negros representam a soma de pretos, né? Mais os pardos, que é justamente os pardos que são os mais atacados na afroconveniência pelas pessoas brancas. Então, sempre a gente fazer um exercício, se aquela pessoa, quem esteja lá, o que o Yuri falou, deveria ser a parte mais importante das cotas, desde da sua promulgação, né? A comissão é uma coisa super importante, como o Yuri falou, o povo preto é o mais interessado nessa correção, nessa lacuna. Então, quando a gente imaginar essa pessoa parda, é importante a gente pensar, eu tenho isso comigo, né, eu aprendi com um colega meu, que é se ela poderia ser vítima de racismo, será que ela poderia fazer parte do grupo, que é o grupo mais pobre brasileiro, que é o pardo, na sua grande maioria, os pretos fazem parte de 10% da população, os pardos fazem parte de 44%, eles estão ali, foi um pedido do movimento negro que os pardos fossem incluídos nessa categoria junto aos pretos para que se criasse a categoria dos negros. Isso foi feito por diversos estudos, é o critério adotado em todo o Brasil pela lei, pelo IBGE, pelos estudos, pelas pesquisas. Então era isso que eu queria falar sobre a questão do pardo, que é muito, muito, muito complexa, é difícil, mas como o Yuri falou, a gente enfrenta, estuda, analisa e toma as providências. Repasso a palavra, colegas. Tchau, microfone. Ok, e aqui é muito importante a distinção entre a autoidentificação, a autodefinição, é um direito de cada um. Ninguém pode dizer o que fulano é. Eu sou branco, eu sou indígena, eu sou hétero, homossexual, eu sou lésbica. Ninguém tem o direito de dizer a ninguém o que fulano é. Esse é um direito que cada um de nós tem e que nasce conosco, é um direito inacessível pelo outro ou pelo Estado. E isso é uma questão de autodefinição. A questão se eu vou poder acessar a política de cotas é para isso, exatamente para isso, que surgiram os fenômenos, os processos de heteroidentificação. A gente sabe como é que é a realidade brasileira, a gente sabe os riscos de fraudes, de frustração dos objetivos de diversas campanhas. Então, a Flávia colocou aqui no grupo a pergunta sobre os impactos que uma decisão de heteroidentificação geraria para o aspecto subjetivo, né, até psicológico da pessoa. Não se está com isso dizendo que a pessoa não possa se identificar com esse ou aquele grupo, ou esse ou aquele movimento, não é isso. É que para acessar aquela política, ela não preenche as condições que foram previamente estabelecidas. Então é uma outra coisa.
Portanto, nós não vamos dizer que fulano não pode se definir por esse ou aquele rumo que ela foi reprovada nas cotas, mas também o simples fato dela dizer que ela se identifica com este ou aquele grupo não vai necessariamente permitir que ela acesse as cotas. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha. E aí, Jean, só me permitindo, desculpa lhe interromper, como um pequeno complemento, até porque você coloca uma questão muito relevante, a heteroidentificação, ou seja, o direito, como já foi, inclusive, afirmado pelo STF, das instituições públicas de comporem comissões ou bancas para apurar, para controlar de forma mais adequada essa autodeclaração de pessoas como negros ou indígenas, se fosse, a gente estaria diante de um tribunal racial. Ou seja, de um conjunto de pessoas que declararia quem é negro e quem não é para diferentes finalidades. Não é isso. Tá? Não é um tribunal racial porque não é alguém que autentica quem é negro e quem não é. É alguém que, como o Jean Carlos já colocou de forma muito clara, é aquela pessoa que diz que, para fins de acesso à política de cotas em determinado concurso, com os critérios eleitos pela comissão daquele concurso, preenche ou não o requisito da estereotipia previsto, né, e combinado, acordado por aquela comissão. Por isso que eventual, digamos assim, reprovação de um candidato que se autodeclara negro numa comissão, ela não pode influenciar outra comissão. Exatamente. Tá? E por isso também, Jean, que nós defendemos, acho que todas as instituições aqui, Defensoria Pública e a OAB, nós defendemos que a, entre aspas, reprovação de alguém por uma banca de heteroidentificação não pode gerar como punição a exclusão dessa pessoa do concurso. Tá? Se ela teve um rendimento que possibilita que ela acesse, por exemplo, uma vaga no concurso pela ampla concorrência, ela tem o direito de que assim ela possa acessar. Porque aqui a finalidade da banca de heteroidentificação, primeiro, não é compor um tribunal racial. E, segundo lugar, não é punir aquele que exerceu o direito de se autodeclarar como negro. Esse direito, como o Jean colocou muito bem, sempre continuará existindo. Se essa autodeclaração dá acesso naquele concurso público específico, perante aquela comissão de heteroidentificação específico, é disso que a gente está falando quando a gente fala de controle social das cotas raciais. Obrigado, gente. Desculpa pela interrupção. E ainda mais que há casos, sim, fronteiriços ali que podem, sim, despertar dúvida. Eu mesmo já atendi pessoas que de longe eu identificava assim, apesar de não ser especialista, aqui nós estamos diante de uma pessoa que pode perfeitamente se identificar como negro, mas tem casos que a gente mesmo fica na dúvida, né? E a própria pessoa deve se sentir na dúvida. Então, não é disso que se trata, nós estamos falando de outra questão. Bom, a Lidiane, Yuri, que eu acredito que seja a nossa querida antropóloga que atua no INCRA, sugeriu aqui que nós pensássemos futuramente na inclusão de representantes do movimento negro e mesmo quilombolas no observatório. Então, a gente anota aqui a observação da Lidiane, sempre muito pertinentes, e a gente deixa aqui para ponderarmos no futuro. Pessoal, eu sei que a gente já avançou um pouco no horário, mas o tema é muito interessante, e eu queria colocar aqui para vocês, para os amigos, uma pergunta que chegou para mim por via de grupos de rede social, e que seguramente deve chegar para muita gente esse raciocínio. As cotas, elas não deveriam beneficiar apenas os pobres? Não deveria ser um critério para apenas quem passou por uma escola pública e, portanto, que traz consigo uma questão de hipossuficiência econômica? Não deveria ser esse o critério que a gente deveria observar? Esse critério de prever uma política para negros, pretos e pardos não gera uma discriminação em relação aos pobres? Vou passar a palavra para o nosso querido Éric, eu já falei um pouquinho demais e ele também tem muita propriedade nesse tema. Isso, Yuri, você poderia falar, vocês foram perfeitos nos posicionamentos anteriores, foram centroavante do Vasco na década de 90, não nos tempos atuais. Na década de 90. Do Flamengo. Gente, a pergunta, vocês sabem, né? Ela é muito polêmica, mas ela é uma pergunta bastante recorrente, né? Eu vou exprimir aqui a minha opinião pessoal, que não estou exprimindo aqui a institucional, justamente por causa do melindre que é o assunto, né? Não, em relação na verdade, as cotas no Brasil, né? O período que ela funcionou, e é até interessante, né? A gente usa o termo cotas raciais
que é esse o assunto, o objeto do tema, né? No Brasil já existem as cotas sociais, né? A lei já fala isso. Eu acho que das funções do observatório vai ser a oportunidade no qual eu, o Dr. Jean e o Dr. Yuri, a gente vai ter de explicar à sociedade como que funcionam as leis de cotas, que são tão atacadas com tantas fake news, com tantas desinformações, com tanto conceito desencontrado sobre o que ela poderia atingir ou não. Mas eu vou deixar a palavra para o Yuri, que eu acho que ele tem capacidade de trazer um pouco mais de técnica, mas eu queria trazer a informação de que antes da implementação das cotas raciais, existia uma presença de negros nas universidades, né? Apesar de um número ser bem ínfimo, né? Chegava a 3% no máximo em algumas capitais, ele tinha também, ele trazia consigo resquícios sociológicos nos quais nós negros teríamos uma predisposição a fazer a escolha de cursos que não seriam cursos protagonistas na sociedade, assim visto, né, como protagonista, porque todos os cursos são protagonistas, ou seja, a gente trazendo aqui para o fato concreto, né, a gente teria negros que não cursariam o curso de direito por não enxergarem juízes, promotores e advogados. Eles não conseguiram se enxergar, né? Eles não conseguiriam ver pessoas nessa função. Eles evitariam fazer medicina porque não existiam médicos negros. Eles evitariam fazer o curso de psicologia porque o psicólogo teria aquele arquétipo de ser uma pessoa grisalha, branca, com um fenótipo caucasiano. Então, quando a gente traz essa possibilidade das cotas raciais serem acessadas para negros de todas as classes sociais, a gente está aí querendo quebrar e fortalecer também toda uma mácula que ainda existe dentro das nossas academias. Eu imagino, eu tenho muita dificuldade com minha academia, eu acho que o Yuri também deve ter passado por essas e o Jean também, no sentido de qual a gente vai procurar principalmente orientadores, isso é uma pauta muito recorrente perante os acadêmicos do direito, da ciência do direito, que nós vamos procurar nos nossos orientadores, seja para fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, ou mesmo a monografia, o termo de conclusão da universidade, e a gente vai levar a temática racial para o direito e, por vezes, isso não é aceito. As pessoas querem que a gente demande isso em outro departamento, e isso tem muito a ver, né, com esse racismo. Aí a gente vai falar de um bracinho, eu vou deixar depois para o Yuri, esse bracinho desse racismo institucional, né, que se perpetuava e criava uma espécie de bloqueio para que as pessoas pretas e pardas fizessem essas escolhas, que não pudessem ter acesso a toda a gama de cursos que existem num campus universitário e ficassem restritos a determinadas funções ou escolas acadêmicas. Então, eu fiz esse aspecto um pouco humano e histórico, trazendo um pouco do contexto de como que os negros faziam até mesmo suas escolhas nas suas profissões e o quanto isso tem a ver com o objeto do observatório, que são as cotas raciais, que depois disso mudaram e criaram um protagonismo em todas essas áreas. Eu passo agora a palavra para o Dr. Yuri, que ele com certeza vai complementar brilhantemente o funcionamento. Não, Eric, acho que você tocou, na verdade, no ponto central. Eu queria, antes de fazer um comentário breve sobre isso, já aproveitar bastante a intervenção da Lidiane, acho que ela está corretíssima. Esse é o pontapé inicial do nosso observatório, são instituições que estão coordenando, mas que tem que ter uma aproximação muito clara com o movimento negro, com comunidades quilombolas. E aí eu lembro, Eric sabe bem disso, que nós temos aqui, digamos nós três nesse primeiro momento um pouco à frente, mas a gente tem toda a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Brasil, da OAB Maranhão, que é um time magnífico de advogados e advogadas negros, militantes, de diferentes origens, tá? Alguns, inclusive, de origem quilombola, que vão estar junto com nós, conosco, compondo esse time. Então, a gente não anda só, digamos assim, nessa luta, e a OAB, como sempre, é um excelente parceiro nisso. Eu digo OAB porque
no caso das defensorias, de fato, com relação à pauta de direitos humanos, eu e o Jean acabamos concentrando, pelo formato institucional, um pouco mais, diferente da OAB, que tem um cuidado de diluir, de ter essa comissão aqui no Maranhão bastante ampla. Acho que, respondendo agora a questão, Jean, se o corte realmente é racial ou social das políticas, o Éric acho que já comentou de forma muito interessante, né? Primeiro, que esse corte social existe em várias políticas. Por exemplo, o ingresso nas universidades, ele tem que ser racial e social ao mesmo tempo, tá? Pelo menos para boa parte do percentual, tá? Segundo lugar, geralmente essa pergunta, que é uma pergunta recorrente, como chegou até você, como várias vezes já deve ter chegado até o Éric também, com certeza, como já chegou até mim diferentes vezes, ela é uma pergunta que é feita, sobretudo quando a gente pensa a política de cotas raciais, isso não está de todo errado, sob a perspectiva daquela pessoa cotista, daquele beneficiário. A gente, regra geral, muitas pessoas usam a pessoa que é beneficiária dessa cota. Eu não gosto da expressão privilégio, que ela tem outra conotação, mas aquela pessoa que é privilegiada pela cota, digamos assim, o destinatário da cota. Como o Éric já contextualizou bem, a cota racial ela não tem como essa finalidade e, digo, pode parecer contraditório isso, talvez nem seja a principal finalidade da cota racial beneficiar aquelas pessoas individualmente. Mas é o que se constrói a médio e longo prazo como retorno, tá, para o país como um todo, para as instituições como um todo, a partir da inserção da pessoa negra nos diferentes postos de poder. Esse é o retorno maior. Isso não pode ser observado apenas sobre esse foco da pessoa em si que vai ser beneficiada, mas das instituições. Como o Éric falou, a gente tem e terá, infelizmente, ainda por muito tempo, uma dificuldade ou mesmo uma impossibilidade cultural de naturalizar a presença de negros e negras ocupando determinados postos, a não ser em caráter excepcional, a não ser como exceção de uma regra que se impõe de forma muito clara. Exatamente por isso que a política de cotas ela é sempre pensada numa perspectiva de uma duração específica, ela não tem sentido de ser indefinida, a política de cotas, ela tem sempre que ser reavaliada, porque a gente tem que pensar se ela está resolvendo isso. Então, a ocupação de postos de comando, né, a ocupação de postos, tal como, por exemplo, é relevante que mulheres tenham ocupação, é relevante que negros e negras também tenham essa ocupação. E outra coisa, quem pauta adequadamente as demandas de negros e negras, a gente não pode se enganar, gente, são negros e negras, tá? O estudo, a instrução, a boa vontade, a formação em direitos humanos, isso nos dá muita coisa. Mas a verdadeira demanda de negros e negras, ela é pautada por negros e negras. E ela só é adequadamente formulada quando se está em posto de comando. Quando se pode ter a caneta para decidir num processo judicial, para peticionar como advogado ou advogada, como defensor público, para promover o bem público, ou mesmo denunciar sendo um promotor ou uma promotora em qualquer outro âmbito do conhecimento. Aqui eu estou usando exemplos mais do campo jurídico. Tá? São negros e negras que podem pautar de forma legítima aquilo que realmente lhes aflige. Às vezes, e isso não é raro, às vezes a gente elege determinadas pautas que não são aquelas pautas urgentes, que não são pautas prioritárias. Então, só para concluir de fato, Jean, até porque eu estou falando mais como complemento àquilo que o Éric, de fato, já falou aqui, a política de cotas raciais ela tem uma dupla mão, e eu não sei ao certo qual é a mais forte. Aliás, na minha avaliação pessoal, a força da política de cotas ela não se concentra necessariamente no beneficiário. Isso é extremamente relevante, mas ela se concentra, sobretudo, no retorno que a sociedade tem quando se tem, a médio e longo prazo, uma política de inserção de negros e negras no mercado de trabalho, nos postos de deliberação e de controle. É por isso que o corte não é necessariamente social. O corte ele é racial, sim, porque é isso que vai nos educar a ver negros e negras no comando, ocupando como lhe é legítimo e como durante muito tempo foi negado institucionalmente por leis racistas, por leis que prevêem a desigualdade social no nosso país. Tá? Acho que era esse o complemento que eu ia fazer. Não, perfeito, excelente. Eu acho que responde muito bem as questões e é isso. Yuri, nós não temos aqui mais perguntas, temos alguns comentários elogiosos aos membros da live, que obviamente eu não vou fazer para não parecer uma má disposição. A gente agradece aos que participaram e eu devolvo a palavra para o amigo.
Ok, Jean Nunes. Na verdade, a gente extrapolou um pouquinho o tempo previsto, mas por um ótimo motivo, né, pelas provocações e pela relevância do tema. Eu queria, na verdade, antes de encerrar, lembrando, mais uma vez, onde se insere, rapidamente passar a palavra ao Jean Nunes e ao Eric Moraes, para que eles possam fazer uma despedida para, de fato, a gente encerrar esse momento. Jean? O observatório ele não é nem de longe o ponto de chegada, né? Nós estamos num ponto de partida nas atuações interinstitucionais aqui definidas, articuladas, é só um ponto de partida. À medida que o observatório for avançando e os frutos forem sendo colhidos, a gente vai apurando erros e acertos e seguramente ampliando a atuação que já é feita, mas que agora passa a ser feita de uma forma ainda mais estratégica, articulada, e relacionada com a comunicação. É muito importante que a gente sepulte, coloque definitivamente nos museus da história as práticas de racismo. Isso é um processo em construção, é muito difícil que um de nós, mesmo entre os negros, não se afirme completamente não racista. Isso é um processo histórico. Há muito de racismo em nós que ainda levará algum tempo para ser desfeito, mas o esforço deve começar para ontem. Deve ser um esforço cotidiano e vigilante, para que nenhuma expressão dele sobreviva mais entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean, pelas palavras. É sempre um prazer estar aqui na sua companhia, virtual ou presencial. Tenho o prazer de ser seu amigo pessoal e, sobretudo, de acompanhar o seu trabalho, né, profissional. Agradeço através de você, a Defensoria Pública do Estado, essa parceria que é de longe, extremamente relevante, inclusive, para esse observatório. Eric, por gentileza, suas palavras aí para encerramento. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade muito grande de estar do lado do Dr. Yuri, estar do lado do Dr. Jean. É uma honra muito grande para mim estar do lado de pessoas que eu peço que Oxalá multiplique. Quero que a sociedade tenha milhares de pessoas igual vocês. Vocês são referências para mim como pessoa, no lado pessoal, no lado profissional, e é muito importante para mim estar do lado nesse projeto tão bonito, estar do lado de vocês. E eu quero deixar aqui, né, o objeto do Observatório de Cotas Raciais, que vai ser lançado amanhã. A grande pensadora americana sempre falou que não basta, a Angela Davis, né? Ela falava que não basta não gostar do racismo, né? Não basta a gente dizer que não é racista, que a gente precisa ser antirracista. Gente, ser antirracista é você conhecer seus privilégios, lutar por direitos e colocar isso em prática. E é isso que o Observatório vai oferecer a toda a sociedade. A luta antirracista, ela não é uma luta exclusiva do povo negro, dos pretos e pardos. Ela é uma luta de todo cidadão brasileiro. Ela é uma luta pela legalidade, pela justiça e pelos direitos, principalmente pelos direitos humanos. Então, o Observatório ele é uma oportunidade de você ter a sua prática antirracista, de fiscalizar, de trazer para a gente a notícia dessas supostas fraudes. E é isso que a gente vai fazer agora, convocar toda a sociedade que está vendo esse vídeo a participar desse momento tão importante na luta antirracista que vai começar amanhã às 9 horas. Muito obrigado, queridos. Ok, Eric, muito obrigado. Nós que agradecemos pela palavra. Mais uma vez, ressaltando, gente, que eu estou aqui meio que na condição de moderador, mas aqui nós estamos literalmente, né, numa parceria, uma articulação onde o protagonismo é das três instituições e a responsabilidade também em guiar adequadamente o observatório das três instituições, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado do Maranhão e Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando só de fato, para encerrar, que o lançamento do Observatório das Cotas Raciais em concursos e vestibulares públicos no Maranhão ocorrerá amanhã, dia 22 de outubro, presencialmente no auditório da OAB Seccional Maranhão. Quem tiver a oportunidade, nós lançamos alguns convites, sobretudo para aquelas instituições do movimento negro que entendemos representativos. A gente confessa que não fez uma ampla divulgação em termos de convite para o comparecimento presencial, em respeito, obviamente, às regras de isolamento social que todos nós temos por dever obedecer nesse momento ainda onde a pandemia, infelizmente, ainda está longe de passar, mas teremos representações, sim, bem
privilegiadas para a gente nesse momento, tá? Então, aqui a gente encerra essa mesa de diálogos, controle social das cotas raciais em concurso, ressaltando que ela antecede o lançamento do Observatório Nacional e compõe também a semana de mobilização da Defensoria Pública da União. Vamos falar de racismo na DPU. Mais uma vez, agradecendo imensamente a todos e todas que estiveram presentes, as instituições que promoveram, não só na pessoa daqueles que aqui falaram, mas, sobretudo, na chefia, no comando das 3 diferentes instituições. A gente agradece a presença, a participação, a contribuição de todos, em especial ao Jean Nunes, ao Eric Moraes, e nesse momento, de fato, a gente encerra se despedindo a todos e todas. Até logo, gente. Foi um prazer. Até mais. Até mais.